Olá, amigos, é muito bom estar com vocês novamente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Por favor, não deixe de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. E também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição para que você possa acompanhar as nossas gravações. Hoje vamos refletir sobre o tema Deus pede para ser ouvido e atendido. Vocês já notaram que no mundo há muitas vozes que chamam a nossa atenção? Basta ligarmos o celular e dentro de pouco tempo nós vamos ver que ele estará cheio de propagandas, cheio de discursos, cheio de notícias e apelos e mais apelos, chamando a nossa atenção e tentando nos mostrar alguma coisa que nos interessa. E o que é mais importante diante de tudo isso é que todas essas vozes apelam para serem ouvidas e atendidas todas ao mesmo tempo. Muitas vezes o celular fica tão sobrecarregado com essas manchetes, com essas notícias, com esses relatórios, que chega um momento nós precisamos esvaziá-lo. Ou seja, nós vamos examinar tudo, aquilo que é bom, vamos aproveitar. E aquilo que achamos que não serve, nós deletamos, para que possa entrar outras mensagens novas. O mundo hoje em dia nos ensina que a verdade é relativa e muitas pessoas aceitam isso como sendo a verdade, mas não é assim. As pessoas aceitam tudo sem ao menos parar para ouvir o que Deus tem para dizer a elas diante de certas situações. O nosso mundo está tão complicado ultimamente que a todo momento nós somos tentados a não dar ouvidos aos conselhos e às orientações que Deus tem para cada um de nós. Quando lemos na Bíblia o relato da criação do ser humano, nós vemos que no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, eles falavam face a face com Deus. Até que um certo dia, as coisas mudaram lá no Jardim do Éden. Mas na história de Adão e Eva existe um detalhe que chama a nossa atenção. Adão, depois que ele desobedeceu a Deus, depois que ele pecou contra Deus, ele não pôde mais falar face a face com Deus. E nos conta o relato que assim que Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus. E Deus, quando apareceu no jardim para visitá-los, como era o costume de Deus, pela viração do dia, ou seja, cada pôr do sol, Deus procurava o casal, Adão e Eva, para conversar com eles. Mas naquele dia, Deus não encontrou o casal no lugar de costume. E Deus chama por Adão. Adão, onde estás? Adão estava quietinho, escondido. E Deus continuou chamando. Adão, onde estás? E por fim, Adão aparece dizendo: Senhor, quando escutei a tua voz, eu tive medo e por isso me escondi. Veja, amigos, que tragédia na vida de Adão. Antes ele escutava a voz de Deus e era prazeroso. Mas agora, depois do pecado, ao escutar a voz de Deus, ele teve medo e foi se esconder. E eu penso que é assim também que muitas vezes nós somos tentados a agir. Nós fazemos coisas erradas e depois, quando Deus nos procura, nós fugimos porque temos medo de nos depararmos com a verdade. E hoje nós podemos perceber também que o ser humano tem muita disposição para escutar qualquer voz, menos
a disposição para escutar a voz de Deus. O ser humano tem dedicado tempo e disposição para ouvir qualquer pessoa, mas não tem tempo e nem disposição para ouvir a voz de Deus. E na Bíblia, nós encontramos, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos Deus chamando o ser humano. Em alguns momentos, a Bíblia diz que Deus chega a implorar para que o pecador o escute. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Por que você acha que Deus pede para ser ouvido e atendido pela humanidade? Será que Deus pede para ser ouvido, para que Ele possa continuar sendo Deus? Será que Deus perdeu o controle do universo com essa pandemia e por isso Ele precisa da ajuda humana para resolver os problemas? Por que será que Deus chama tanto a atenção das pessoas para escutarem a sua voz? Você já pensou nisso? Não é nada disso que eu falei. Nada disso. Não podemos nem pensar uma coisa dessa. Que Deus precisa da ajuda humana para poder continuar resolvendo os problemas do universo. Deus pede simplesmente para ser ouvido, porque Ele nos ama e quer ajudar cada uma das pessoas. No Salmo 50 e no verso 7, Deus nos diz o porquê Ele quer ser ouvido e atendido pelas pessoas. Então, no Salmo 50 e no verso 7, está escrito assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Você entendeu neste verso por que Deus pede para ser ouvido? Então veja, é porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. E porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Porque Ele é Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Você já ouviu a história do personagem bíblico chamado Jó? Pois bem, Jó foi um homem que passou por dias difíceis na sua vida. Jó viveu numa situação praticamente idêntica à que o mundo está vivendo hoje. Jó passou por uma situação dramática e sofreu sem saber por que estava sofrendo. Uma grande tragédia, nos diz a Bíblia, que abateu sobre a família de Jó, que num só dia ele perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que tinha, ficou sem nada. E sabe qual foi a atitude de Deus quando Jó clamou a Deus por socorro em meio a tanta calamidade? Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus tão somente pediu que Jó o escutasse. Deus tinha muitas coisas para dizer a Jó, que diante daquele sofrimento, de todos aqueles problemas praticamente insolúvel, ele não estava dando ouvido à voz de Deus. E Deus então pediu: Jó, me escute. E Deus começou a conversar com Jó, e Jó começou a escutar a voz de Deus. E graças a Deus, amigos, que Jó escutou a voz de Deus e atendeu os pedidos de Deus. Deus pôde mudar a sua vida, porque Jó soube escutar e atender a voz de Deus. Um outro caso que eu quero mencionar aqui também, nesta oportunidade, é quando Jesus esteve aqui na terra. Vocês sabem que Jesus tinha 12 discípulos. E por onde Jesus andava, os discípulos acompanhavam. Mas existe um detalhe que Jesus falava com os discípulos e os discípulos não davam muita importância, não davam muito valor para as palavras de Jesus. Até que um dia Deus, o Pai, resolveu
interferir a fim de ajudá-los. E você sabe o que Deus falou para os discípulos? Nós encontramos ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17 e no verso 5, está escrito assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Note, aqui está a resposta para a pergunta que eu fiz. O que foi que Deus falou para os discípulos? Escutai-o, escutem o que o meu filho amado tem para dizer para vocês. Então você veja aqui que Deus chamou a atenção dos discípulos para dar mais atenção à voz de Jesus, para escutar a Jesus. Sabe, amigos, se os discípulos tivessem escutado tudo o que Jesus falou, eles teriam sofrido muito menos do que sofreram por ocasião da morte de Jesus. Porque Jesus avisou que iria morrer e depois ia ressuscitar. Mas eles não entenderam isso, não deram importância a isso. E aí, quando Jesus morreu, eles ficaram tristes, aborrecidos, chateados, perderam a esperança, até que Jesus ressuscita e aparece para eles. Então as coisas mudam de figura, né? Sabe, amigos, Deus conhece o fim das coisas desde o princípio. Deus até poderia obrigar as pessoas a escutar a sua voz e atender os seus apelos, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus poderia me obrigar, Deus poderia obrigar você a fazer aquilo que Ele deseja. Mas Deus não age assim. Deus não obriga ninguém a nada. Deus apenas nos chama e mostra o caminho. Aliás, Deus mostra os dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Então somente Deus espera que nós sejamos sábios para escolhermos aquilo que é certo, aquilo que é o melhor. E como você sabe, o melhor é sempre de acordo com a vontade de Deus. Mesmo porque existem algumas coisas que são boas, mas não são da vontade de Deus. Então sempre devemos consultar a vontade de Deus antes de tomarmos uma decisão, antes de fazermos uma escolha. E eu quero terminar a nossa reflexão convidando você para meditar no convite que Jesus está fazendo para todas as pessoas que existem no mundo. E esse convite está no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20. Este é um verso que diz que Jesus tem um grande desejo e Jesus tem muita vontade de fazer parte da vida das pessoas. Jesus tem um grande desejo no seu coração de poder morar com as famílias, de poder fazer parte da vida das famílias. Jesus tem muito desejo de abençoar o pai de família, abençoar o moço, a moça, abençoar as crianças, abençoar os adultos, curar os doentes. Tudo isso Jesus tem o desejo de fazer. Mas, de acordo com esse texto, Apocalipse capítulo 3, verso 20, é condicional. A vontade de Jesus está condicionada à nossa. Por isso, então você preste atenção neste verso e você tome a sua decisão. Eu te pergunto, você quer receber a bênção que Jesus tem para te dar? Então escute o que Jesus diz para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do coração. Ele deseja entrar no coração, quer morar, deseja compartilhar o seu grande amor. Se alguém ouvir e a porta abrir,
Jesus entrará e a salvação dará. Se Jesus habitar o teu coração, tua vida será uma linda canção. Ele te bendirá, te dará o perdão, e o teu viver não será mais em vão. Se Jesus habitar o teu coração, tua vida será uma linda canção. Ele te bendirá, te dará o perdão, e o teu viver não será mais em vão. Salvação Jesus te dará quando Ele habitar o teu coração. Salvação Jesus te dará quando Ele habitar o teu coração. Agora vamos orar. Nosso Deus querido, nosso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque Tu és o nosso Criador. Tu és o nosso Criador e o nosso Redentor também. Muito obrigado, Pai, porque através da Sua palavra o Senhor nos chama, o Senhor fala com cada um de nós. O Senhor nos mostra, através da Tua palavra, qual é a Sua vontade e o Seu desejo para o nosso coração. Pai querido, nos ajude a cada dia dedicarmos tempo para escutarmos a Tua voz, para sabermos o que o Senhor quer que nós façamos. Por favor, Deus, abençoa as pessoas que acompanharam esse estudo da Tua palavra. O Senhor sabe que todos nós aqui nesse mundo passamos por situações difíceis. Essa pandemia tem trazido muita tristeza, muitos problemas, muita decepção, e só o Senhor pode nos ajudar. Por isso, Deus, assim como o Senhor falou com Jó, e o Senhor mudou a sua vida, também, ó Deus, fala conosco. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e colocar em prática. Por favor, sara nossas feridas, sara, Senhor, a terra desta pandemia. Querido Pai, o Senhor é o Criador de todo o universo e o mantenedor de todas as coisas. Nas Tuas mãos nos colocamos para que se faça em nós a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.